E o Código Eleitoral, ele tem ainda os pormenores que eu frisei para você. Lembrando, como que é a forma de estudo para o concurso? Nós escolhemos aqui os pontos que realmente são imprescindíveis e importantíssimos para o concurso. O material que segue, né, juntamente com a aula, é um material de apoio em que eu peço que você faça a devida leitura. Ah, professor, mas tem mais de 500 páginas. Vamos ler. Então, leia 1, 2, 3 vezes, leia quantas vezes necessário. Aqui na aula, nós iremos apontar realmente aquilo que realmente interessa. Bom, dentro do Código Eleitoral, o juiz eleitoral, ele sempre atenderá o quê? Os fins e os resultados a que a lei eleitoral se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem a demonstração de prejuízo. Em outras palavras, essa é a típica frase daquelas questões Fundação Carlos Chagas. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. Normalmente, ele coloca o quê? Que o juiz ele poderá se pronunciar da nulidade, mesmo que não haja prejuízo. Não, é imprescindível que haja prejuízo. Então, o que você deve anotar aí? Para que exista nulidade, é imprescindível que exista prejuízo processual. Como assim, professor? É importante que você grave isso. Haverá citação das partes? Sim, haverá citação. E se não houver? E mesmo assim a pessoa for condenada, ou uma intimação, se for feita de forma errônea, haverá prejuízo? Com certeza. Diante disso, estamos diante de um vício processual. E havendo vício, consequentemente, haverá a nulidade processual. Claro que nas questões de direito eleitoral, eles não colocam, o legislador não coloca muitas vezes a palavra nulidade. Normalmente coloca a palavra o quê? Anulável. Não, normalmente é nulidade. E no lugar de prejuízo, normalmente o nobre examinador coloca o princípio da transcendência. O que seria princípio da transcendência? É a mesma situação, tudo bem? De prejuízo. Então, se ler transcendência, lê-se prejuízo. Ótimo. E a declaração de nulidade, obviamente, não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa, não é? Nem a ela aproveitar. Só pode necessariamente ter nulidade a parte que está sofrendo prejuízo e não a parte que deu a causa à nulidade. Em outras palavras, vamos imaginar que o réu não foi intimado. É só ele que pode pedir a declaração da nulidade, não o autor, porque o autor, via de regra, não está tendo prejuízo. Nas questões, normalmente o examinador coloca de que maneira? Que a declaração de nulidade poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa. Está falsa, porque faltou a palavra não. Fechou? Não é a grande deixa. Então anota aí, não poderá ser requerida por quem deu causa. Ótimo. Dentro ainda do Código Eleitoral, o que é importante que a gente cite? É considerada nula a votação. Como essa questão costuma cair para você? Das hipóteses abaixo, quando a votação será considerada nula de pleno direito? Primeiro, quando for feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral, ou constituída com ofensa à letra da lei. Bom, obviamente que é o juiz eleitoral que deve nomear a mesa responsável para que seja feito na sessão aquela eleição e aquela votação. Se porventura esta mesa é composta por agentes que não foram escolhidos pelo juiz eleitoral, obviamente que é nula esta votação. Por quê? Porque essas pessoas podem ter alguma ligação com algum candidato ou com algum partido. Outra observação. Também será considerada nula a votação em qual hipótese? Quando efetuada em folhas de votação falsa. Claro, ainda existem alguns locais
em que a votação é feita no papel. Porque você sabe que hoje a urna é eletrônica. Agora, se porventura no local não tem urna eletrônica e também não há o quê? Não há urna eletrônica, obrigatoriamente será feita no papel. E esta folha, ela deve ter o timbre e deve ser padronizada pela Justiça Eleitoral. Não pode ser qualquer folha, qualquer pedaço de papel, não é? Ah, professor, nós vamos pegar a folha aqui, que só mandaram uma para nós, vamos tirar cópia aqui na escola mesmo, né, xerox, e vamos distribuir para o povo votar. Não, isso não existe. Essas folhas são consideradas falsas, porque só podem ter folhas aquelas que são emitidas pela Justiça Eleitoral. Outra observação também, será nula a votação quando realizada em dia, hora ou local, diferentemente do designado, ou encerrada antes das 17 horas. Porque você sabe que as eleições, o horário é no domingo, que é um feriado nacional, ou estadual, ou, obviamente, municipal, e ela trabalha das 8 às 17 horas. Se, porventura, esse local não respeitou esse horário, não há o que se dizer em situação necessária para efeito de validade de votação. E ainda, quando preterida a formalidade essencial do sigilo do sufrágio. Espera lá. Você sabe que uma das formalidades essenciais é o sigilo. Ou seja, o voto é secreto. Um voto, uma pessoa, um voto. Um dos pontos primordiais aqui da nossa legislação é que cada voto necessariamente equivale à intenção de uma pessoa específica. Nesse contexto, o que eu vou chamar a tua atenção? Vou chamar a tua atenção exatamente no ponto concernente à violação do sigilo. Por exemplo, você sabe que não pode ser utilizado celular, né, para votar. Tem pessoas que ficam filmando, não é, no momento lá da cabine. Isso não pode. Ou, por exemplo, levar uma pessoa, acompanhar uma pessoa para poder fazer a votação. Ao pé da letra, a pessoa deve votar sozinha. É claro que a gente leva os nossos filhos, não é, fazer ensinando eles já a ter essa participação, mas na teoria, para o concurso, a pessoa deve votar sozinha, exceto se ela depender de ajuda, se ela for necessidade especial. Depender do quê? De ajuda de terceiros. Aí, consequentemente, estaremos diante de uma situação que é a exceção. Tá? E a nulidade da votação, ela será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato ou dos seus efeitos, e a encontrar provada, não lhe sendo lícito supri-la, ainda que haja consenso das partes. Em outras palavras, a nulidade ela será pronunciada quando conhecer dos atos e for feito prova daquela situação. Agora, o ponto principal aqui, não lhe sendo lícita supri-la, ainda que haja consenso entre as partes. Não existe supressão de nulidade de votação, mesmo que os candidatos assim aceitem. Muito bem. Agora, obviamente que a votação ela pode ser anulável. Quando que uma votação pode ser anulável? Diferente do nulo. Anulável, você sabe que partes do ato pode ser respeitado, pode ser aproveitado. Já na nulidade, não há aproveitamento do ato. Anulável, existe o aproveitamento do mesmo. Então vamos lá. Primeiro, quando houver extravio de documento reputado essencial, por exemplo, a lista de assinatura de presença do eleitor ou dos mesários. Nesta situação, é imprescindível que exista esse documento. Mas também, se esse documento sumir do mapa, aquela votação será apenas anulável e não nula. E também será anulável a votação quando for negado ou ainda sofrer restrição do direito de fiscalizar
e o fato constar da ata ou do protesto interposto por escrito no momento. Em outras palavras, você sabe que os partidos podem eleger algumas pessoas para fazer a fiscalização da sessão eleitoral. Imaginemos que esse fiscal, que vem até com timbre, né, eles colocam, né, como se fosse um triângulo, né, adesivo aqui no peito. Se essas pessoas forem proibidas de realizarem seu trabalho, será considerado anulável o voto. Agora, a nulidade, ela o quê? A nulidade de qualquer ato não pode ser declarada de ofício pela junta. Olha que interessante, a junta eleitoral aqui. E só pode ser arguída quando de sua prática, não podendo ser mais alegada, salvo se a arguição se basear em motivo superveniente ou de ordem constitucional. Em outras palavras, a nulidade do ato não pode ser decretada de ofício. Agora, se a arguição ela for através de fato novo, que é o superveniente, ou de ordem constitucional, é a exceção. Maravilha. E ainda falando sobre nulidades com você. Se a nulidade ocorrer em fase na qual não possa ser alegada no ato, pode ser apresentada, alegada na primeira oportunidade que será dado àquele. Então, em via de regra, normalmente a nulidade ela deve ser arguída no momento do ato. Agora, se esse momento não pôde ocorrer, não foi possível, a parte poderá alegar esta nulidade posteriormente, mas na primeira vez que ela tiver a oportunidade. A pegadinha é exatamente aqui. Tem que ser na primeira oportunidade. Outro ponto importante também. O que seria um motivo superveniente? Motivo superveniente é um fato novo. Motivo superveniente nada mais é do que um fato novo. E ela deve ser alegada de forma imediata. Se porventura ela não for, né, alegada, né, e se tornar conhecida, as razões podem ser aditadas no prazo de 2 dias. Então, se quer alguma questão para você, que falar o seguinte: no que tange ao motivo superveniente, qual que é o prazo para fazer o aditamento? Será feito num prazo de até 2 dias. E ainda, a nulidade alegada por motivo de ordem constitucional não pode ser conhecida se o recurso for apresentado fora do prazo. Porque vocês vão ver daqui a pouco comigo que todos os atos do direito eleitoral têm um prazo específico. Então, diante disso, não há o que se falar em nulidade, arguição de nulidade fora do prazo. Perdido o prazo na fase específica, fase de conhecimento, fase própria, só em outra oportunidade este fato poderá ser arguído. Ou seja, mesmo que seja matéria constitucional, tem que esperar o momento correto. Agora, tem uma dica que eu chamei a atenção aqui para você, e isso pode acontecer, viu? Então, atenção, porque tem números, e normalmente quando tem números, como você pode ver aqui, é muito comum na prova, tá bom? Tem no número, então atenção aqui. Se a nulidade ela atingir mais de metade dos votos do país para eleições presidenciais, ou mais da metade dos votos no estado ou município, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará uma nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Então, pera lá. Vamos imaginar que está ocorrendo eleição para presidente do Brasil. Houve uma sessão eleitoral que foi comprovada corrupção ou boca de urna, ou compra de voto, ou voto de cabresto, ou o eleitor foi acompanhado de terceiros, ou o sigilo do voto foi quebrado. Toda eleição no Brasil será anulada? Não.
Somente ocorrerá novas eleições se mais da metade dos votos do Brasil, e aqui são metade dos votos, não são chamados os chamados votos válidos, são metades dos votos. Então, por exemplo, se 100 milhões de pessoas votam, mais de 50 milhões de votos devem ser nulos, para que ocorram novas eleições num prazo de 20 a 40 dias no máximo. Não parece, mas realmente tem que ser feita a eleição dentro desse prazo. Porque se passar esse prazo, aquele candidato que até então estava muito bem, pode acontecer alguma coisa nesse caminho. Então grava isso, que é somente metade dos votos para que exista uma nova eleição. E como é que funciona aqui o voto no exterior? O voto no exterior, ele funciona de que maneira? Só é cabível, porque nós já vimos em aulas anteriores, rapidamente a dica, mas aqui vai cair o processamento a partir de agora. O voto no exterior é somente para presidente e vice-presidente da República para o eleitor que está fora do país. Somente serão organizados o quê? Sessões eleitorais nas sedes das embaixadas ou consulados gerais. Bom, se porventura for necessário instalar 2 ou mais sessões, não é? Poderá ser colocado em qualquer local que funcione serviço do governo brasileiro. Então não fica específico a embaixadas e consulados. É cabível também que funcione o quê? Para serviços em qualquer local que tenha serviços do governo brasileiro, mas tem que necessariamente ser no caso de 2 ou mais sessões. Eu separei para você aqui uma decisão do TSE 2014, ou seja, atual, que ela fala o quê? Autorização em caráter excepcional de instalação de sessões eleitorais em localidades de diversas embaixadas e repartições consulares. Veja você que essa foi uma decisão da última eleição para presidente de 2 anos atrás e vale a pena você entender isso, ok? Com isso, nós fechamos esse bloco. Eu agradeço aqui a tua presença e continuamos a estudar. Obrigado.